Abra sua Bíblia comigo em 1 de Tessalonicenses. Este povo, esta igreja que está em Tessalônica. E o apóstolo Paulo, então, vai enviar esta carta, escrevê-la e enviar esta carta aos irmãos de Tessalônica. Esses irmãos que estão ali vivendo momentos tão preciosos na manifestação da glória, do poder de Deus, das suas maravilhas. E o apóstolo Paulo vai compartilhando com eles verdades fundamentais para uma vida no corpo de Cristo, para uma vida de relacionamentos, para uma vida onde eles deveriam em todo o tempo viver para a glória de Deus. E ele coloca de forma muito clara, dentro deste contexto de 1 de Tessalonicenses, o propósito, de Deus. E ele diz no capítulo 4, só para você entender melhor este contexto de 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, quando o apóstolo Paulo fala assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos e motivamos e estimulamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, que vocês cresçam em viver de forma santa, de forma digna, para agradar a Deus. Então, não é que nós, entenda isto, por nos esforçarmos para agradar a Deus, vamos ser merecedores de alguma coisa. Não é isto, gente. Não entenda assim que é uma agressão contra a graça de Deus. O que nos faz agradáveis a Deus é o sacrifício de Jesus. E o que nos capacita, gente, nós temos sempre que pensar nisso, o que nos capacita a vivermos de maneira agradável diante do Pai é a vida ressurreta de Cristo em nós e através de nós. Então, quando o apóstolo Paulo faz esta referência, faz este destaque, a partir do versículo de número 13, ele disse assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Esta é a vontade de Deus, que vocês sejam separados, santificados, que vocês abstenham-se da imoralidade sexual. Esta que é a vontade de Deus. Porque, viu, pessoal, vai aqui um esclarecimento bíblico, Esse negócio de falar comigo que a pessoa agora está vivendo assim, e aí arruma um monte de explicações querendo ser justificativas. Gente, muita coisa se explica, mas isso não significa que justifica, ok? Explica a situação assim, porque ele agiu assim, porque ele reagiu assim, ok, está explicado, mas isso não é justificado. Diante de Deus, você e eu somos justificados pelo sangue dele, pela sua morte, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, mas nós não temos nenhuma justificativa, não há nada que nos justifique, que nos torne justos diante do pecado. Pecado é pecado e não há nada que possa justificar. Pode explicar. Você pecou porque você quis, você pecou porque você tinha marcas, traumas complexos, porque você tinha baixa autoestima, sei lá eu. Agora, a verdade nua e crua, patente aos olhos de Deus, a quem vamos prestar contas, é simples. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se você morreu para o pecado, se você morreu para a velha vida, se você já não é mais escravo do pecado, se você já não é mais escravo do diabo, da mentira, da iniquidade, da impiedade, você é chamado para viver em santidade, em justiça perante Ele todos os dias da sua vida. Eu sei que isso não é muito, às vezes, agradável de ouvir, principalmente de viver em pecado. Mas a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que vocês
abstenham, diz a palavra de Deus, se abstenham de toda imoralidade sexual. Versículo 4, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo, que você aprenda a controlar os seus instintos, impulsos, desejos. Ah, mas eu agora sou livre do pecado, não tenho mais uma natureza pecaminosa, não sou mais escravo do diabo, não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Mas você não deixou de ser humano, terreno, finito, limitado, sujeito ao pecado, com desejos, e desejos que nos levam à tentação, porque muitos desses tentam levar-nos para o pecado, para satisfazer um desejo, um impulso que não é santo, que é imoral. Então a Bíblia está dizendo, cada um saiba, cada um, versículo 4, marca na sua Bíblia, para de ficar dando desculpas, para de ficar culpando os outros, para de ficar culpando a Deus ou o diabo. Assuma a sua responsabilidade como filho de Deus. Como filhos, nós temos responsabilidades para com o nosso Pai. Dentre estas, é viver para Ele, é viver para agradá-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo, é viver para ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, é viver para a glória dEle. Como filhos, nós somos estas pessoas. Então, dentro desta perspectiva bíblica, a Bíblia diz assim, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Eu vou falar porque está na Bíblia. Aqui, você vem dizer para mim que você é cristão, regenerado, nasce de novo, mas aí surge uma situação X lá, qualquer, e você fica todo serelepe e vai satisfazer os seus desejos, instintos reprimidos, aí vai lá, vai realizá-los, vai nascer de novo, vai morrer, vai experimentar sua morte com Cristo, vai ficar dando desculpas esfarrapadas. Vou te falar uma coisa, hein? Eu não tenho nada contra as pessoas que por circunstâncias podem vir a pecar, não que seja justificado. Uma coisa é você, numa circunstância e situação, vir a pecar. Outra coisa é você viver no pecado para satisfazer o seu desejo carnal. Você precisa, o ser mineiro, né? Você precisa nascer de novo. Você precisa morrer. Você está vivo para você. Nós vimos ontem, Jesus falou que não serve. Tem que morrer para si. Se você valoriza mais, se você ama mais a sua vida, os seus desejos, os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos, mais do que a Ele, você não serve para ser discípulo. Não serve. Foi isso que Jesus disse. Não serve, não dá para ser meu discípulo. Não vem com essa desculpa de que você agora eu caí. Caiu, levanta, meu amigo. Caiu, levanta. Agora caiu e ficou caído para ficar satisfazendo os desejos da sua carnalidade, impiedade, da sua sensualidade. Desculpa, vai nascer de novo, meu irmão. Com muito amor que eu lhe digo. Você tem que nascer de novo, você tem que morrer. Que enquanto você não morrer, você vai ficar essa pessoa miserável, falsa, hipócrita, que sabe rezar, que sabe orar, que sabe falar palavrinhas bonitas, sabe até recitar texto bíblico, sabe dizer palavras maravilhosas. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo, cada um, versículo 4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus, versículo 7, não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu não entendo, meu irmão, minha irmã. Essa gente aí que fica falando que é cristã, que é crente, que crê em Deus, que é evangélica, que é isso, que é filho de Deus, já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Ótimo, você é filho de Deus, parabéns para você, que bênção. Mas viva como filho de Deus então. Filho de Deus vive sabendo dominar, tem domínio próprio, fruto do Espírito, Gálatas 5:22.
Para com essa desculpa esfarrapada que é meu trauma de infância, herdei da maldição que veio do meu tataravô. Você herdou nada, você está fazendo o que você quer para satisfazer os seus desejos. Vai tratar então, vai para psicólogo, vai tratar seus traumas complexos, suas marcas lá, vai fazer regressão se necessário, faz o que for necessário, já que a cruz de Cristo e esse crucificado, te levando para a morte, te sepultando com ele, te ressuscitando com ele, não foi capaz de dar uma nova vida. Procura um psiquiatra, vai fazer o que você quiser, mas não dê desculpas esfarrapadas que você é filho de Deus e vive no pecadão, porque a palavra de Deus diz que os filhos dele são santos. Quem vive no pecado, quem é dominado pelo pecado, quem é escravo do pecado são os filhos do diabo. Quem vive na mentira são os filhos do diabo. Quem vive no engano são os filhos do diabo. Não vem falar comigo que agora, eu sou filho de Deus porque eu fui batizado nas águas. Você tomou foi banho, entrou um capeta seco, saiu um capeta molhado. Entrou um homem carnal, ímpio, seco e saiu molhado. Era melhor você ter tomado banho em casa. Não vem com esse negócio, porque eu tive uma experiência, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi dons. E onde é que você está com esse batismo do Espírito Santo e com os seus dons vivendo no pecado? É porque os dons são irrevogáveis. Deus dá mesmo, quem busca, Deus dá. A Bíblia diz buscar com zelo os dons espirituais. E Ele dá a quem busca, Ele dá a quem pede. Agora não confunda isso com ser filho de Deus. Ser filho de Deus é viver em santidade, é viver em justiça, é viver em pureza diante dele todos os dias da nossa vida. É isso que a Bíblia está dizendo. 1 de Tessalonicenses capítulo 4. Agora a gente acha que isso aqui, não, eu não vou fazer, não é bem assim. Não é bem assim, é como então? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 de Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem. Aquele que rejeita que Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. É o que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Qual a dificuldade? Por que nós não nos submetemos à palavra de Deus? Por que nós não reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa limitação, a nossa finitude? Por que a gente não reconhece e pede perdão a Deus e se submete a Ele, à sua palavra e segue uma vida de santidade? Por que a gente não vai buscar a Deus este mesmo batismo no Espírito Santo, este mesmo dom, os dons maravilhosos para dominarmos o nosso próprio corpo, os nossos desejos? Aí fica parecendo um negócio meio maluco. Agora vem dizer para mim, porque eu não sabia. Olha, sei não, viu, gente? Acho que vai chegando uma idade que a gente vai cansando, que vai vendo que as pessoas, na maioria das vezes, infelizmente, querem mesmo satisfazer os seus desejos, instintos e impulsos carnais. Porque viver em santidade e justiça perante Ele é algo que você e eu precisamos nos esforçar. É algo que você e eu precisamos lutar contra Satanás. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é lutar contra a carne, não é lutar contra a natureza carnal, uma força maior do que eu. Não tem força maior do que eu. A maior força do universo, a maior força de toda a criação, de toda a existência habita dentro de você. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, que habita sentado à destra de Deus e tem o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que firma os nossos passos. Agora você e eu precisamos tomar uma postura, precisamos nos alinhar, precisamos nos posicionar e dizer, eu vou viver. E para viver em santidade e justiça perante Ele, isso tem um custo social inclusive, não só um custo espiritual, não só um custo emocional, não só um custo orgânico, físico, tem um custo social de rejeição, de chacota, de rejeição na convivência, muitas vezes mais íntima, no próprio lar. É o custo. Por isso que Jesus falou, se você vai amar alguém mais do que a mim, você não serve ser meu discípulo. E aí então ele diz assim, quanto ao amor fraternal, 1 de Tessalonicenses 4, 9, quanto ao amor fraternal, amor fraterno de irmãos, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem
uns aos outros. Esse é o princípio. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Ele começou o capítulo 4, que na verdade é uma carta, ele está sempre repetindo, dizendo, olha, vocês vivam para agradar a Deus, nada agrada mais a Deus do que viver em amor, em comunhão uns com os outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. É o princípio de Deus. Agora veja, o apóstolo Paulo dando este mandamento, esta orientação bíblica pelo Espírito Santo, porque toda a palavra de Deus foi inspirada, os homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Isto aqui é o próprio Deus falando com você e comigo. Os evangelhos relatam a presença, a passagem de Jesus pela terra. Deixa eu lhe dar uma notícia, Jesus não foi embora daqui, ele foi embora daqui no seu corpo, mas ele voltou por meio do seu Espírito, e o seu Espírito então inspirou estes homens para que eles escrevessem estas verdades, as mesmas verdades contidas no Velho Testamento, as mesmas verdades contidas nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são as mesmas verdades pelo mesmo Espírito. E este Espírito que habitava em Cristo, o qual o gerou no ventre de Maria, o Espírito Santo, agora foi derramado sobre nós, sobre os homens, habita dentro de nós, e as verdades que Ele quer revelar a nós, que Ele disse, eu vou enviar o Espírito, eu vou falar coisas com vocês, disse Jesus, que vocês não podem ouvir agora, mas Ele enviou o Espírito dEle, habitando nesses homens, que inspirados pelo Espírito, nos deixaram essas palavras, são palavras de Deus, palavras que vêm do alto, são ensinos, são mandamentos, que você e eu devemos atentar para eles. E então o apóstolo Paulo diz assim, esforcem-se, versículo de número 11, de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios. Eu fico pensando, tem gente que não cuida da sua vida e quer cuidar da dos outros. O fofoqueiro, o maledicente, o à toa, aquela pessoa que não trabalha ou que trabalha, mas tem tempo para falar mal dos outros, para ficar querendo saber da vida dos outros. É impressionante como que as pessoas que não cuidam da própria vida querem cuidar da vida dos outros. Que aqueles que vivem para trabalhar, que vivem para cuidar, para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, esforce-se para isso, meu irmão, larga de ser preguiçoso, para de falar mal do governo, das situações, das crises, meu irmão, vai trabalhar. Tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho, vai trabalhar. Tem gente que eu convivo, já falei isso para você aqui, tem gente que tem formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, realmente uma pessoa extremamente capacitada, mas meu amigo, o mercado está ruim, está abaixo o nível, baixa, vai trabalhar do que tiver, vai fazer o que você puder. O importante é que você esteja trabalhando, honrando a sua casa, honrando a provisão. Aliás, a Bíblia lembra, né, que aquele que não trabalha não coma. Devia fazer uma dieta, a dieta do preguiçoso. Aquele que não trabalha não coma. É assim que funciona. Agora tem gente que fica aí, não, que eu estou orando para que Deus mande o emprego segundo a minha capacitação, segundo toda a dedicação da minha vida que eu fiz para chegar onde cheguei com os meus estudos, intelecto e formação. Glória a Deus, que Deus te mande algo maravilhoso, poderoso, que seja algo super abundante. Mas meu irmão, minha irmã, enquanto Ele não manda aquilo que você entende que você merece, vá trabalhar com aquilo que surgir, com aquilo que tem. Trabalhe com as próprias mãos, vai cuidar dos seus próprios negócios, esforce-se para isto, como nós os instruímos, a fim, olha só, irmãos, de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Chora, menina. Já pensou? Que tem gente que é folgada. Tem gente que é folgada porque sabe que tem aquela coisa de uma provisão X, né? Principalmente quando um dos cônjuges traz a provisão, aí o outro
Não, eu vou esperar o melhor de Deus. Meu amigo, o melhor de Deus é o trabalho, o melhor de Deus não é o emprego, não. O melhor de Deus não é o salário, não. O melhor de Deus não são as riquezas, não. O melhor de Deus é a saúde que Ele te dá, é a mente renovada que Ele te dá, é a capacidade que Ele te dá de trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que lhe vem, fazendo o que chega a você. E além disso, não só o que chega, aquilo que também você vai procurar. Porque tem gente que é assim, não, eu estou orando, Deus vai trazer aqui o melhor, as promessas dele. Meu irmão, deixa eu falar, eu sei de todas as promessas no bom sentido, né? Pega a caixinha de promessas, está tudo lá. Promessas de Deus, bênçãos de Deus, eu as tenho, quero para a minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não tem agora a oportunidade, o recurso, a maneira de viver o melhor dentro daquilo que você tem de informação, então vai fazer o que você tem. Vai fazer o que você tem. Chegue e faça com excelência. Faça com gratidão. Porque aquele que tem gratidão e contentamento no coração, diz a palavra de Deus, ele será abençoado, ele será próspero. Aquele que é fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção, olha, você fazendo isso, você vai dar bom testemunho, para que as pessoas vejam você e possam dizer, independente da formação, da capacitação, da intelectualidade, da cultura, independente de tudo que ele tem, olha, ele poderia estar num outro nível, mas ele está ali trabalhando com aquilo que lhe veio às mãos, porque ele entende que o importante é ele não depender de ninguém, é ele trabalhar com as próprias mãos, é ele cuidar dos seus próprios negócios, da sua própria vida, é ele trazer a provisão para a sua família. Não precisa ser uma provisão arregalada, que vai ter o muito, que vai ter aquilo. Não, meu irmão, falando sobre isso ontem, muito mais do que os seus presentes, os seus filhos, o seu cônjuge, quer a sua presença. Quando você oferece a sua presença, os seus filhos ficam muito mais realizados do que você oferecer os seus presentes. Então, que você tenha nesta manhã o despertar pelo Espírito Santo, para que você possa, segundo a palavra de Deus, viver uma vida para agradar a Ele, viver uma vida para exaltar a Ele, para bendizer a Ele, para glorificar a Ele, viver uma vida onde você possa, como diz a palavra de Deus, crescer nesta dimensão, onde você possa viver abstendo-se de toda impureza, de toda imoralidade, viver em santidade, em justiça perante Ele todos os dias da sua vida. É o que o apóstolo Pedro diz, olha, vá viver em santidade e em justiça perante Ele todos os dias da sua vida, e você vai ter uma vida de alegria, de paz, uma vida de descanso, uma vida de louvor, uma vida de celebração, porque Deus, o nosso Pai Celestial, Ele tem todo o prazer em nos abençoar. Mas lembre-se, são princípios bíblicos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo de número 12. Leia este texto depois, medite, vá em versículo por versículo, palavra por palavra. E você vai ter lições para a sua vida tremendas. Você vai aprender, por exemplo, que nós devemos instruir uns aos outros, admoestar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Quando eu falo com você aqui, em hipótese alguma, eu estou falando como mestre, como alguém que saiba mais do que você, como alguém que tenha qualquer ato, qualquer ação, qualquer pensamento que seja superior ao seu, nunca, jamais. Mas a palavra de Deus está dizendo, eu já disse para você aqui que eu fui e sou corrigido muitas vezes da minha vida em várias áreas, pelas pessoas que me amam, porque quem ama fala a verdade, quem ama instrui, quem ama admoesta, quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama exorta, anima. Isto é fruto do amor. A Bíblia diz que Deus nos disciplina como a filhos, porque Ele nos ama. Se nós fôssemos bastardos, Deus não nos disciplinaria, mas porque Ele nos tem como filhos, Ele nos disciplina. Então que esta palavra, meu irmão e minha irmã, seja de disciplina, de admoestação, de instrução, de motivação para você nesta manhã, e que você possa entender que o que Deus quer, que o que Deus deseja, à luz das Escrituras Sagradas, Bíblia, é que você viva em santidade, em justiça perante Ele todos os dias da sua vida. O que Deus está querendo para você e para mim, em
Entenda isso, não é uma vida de perfeição ou de impecabilidade. O que Deus está pedindo para você e para mim é que nós vivamos com sinceridade, com transparência, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. O que Ele está nos pedindo, nos chamando para vivermos, é uma vida de entrega, é uma vida de confiança nele, de esperança nele, de perseverança, para que tenhamos o caráter dele, o caráter de Cristo aprovado, moldando-nos, aperfeiçoando-nos e levando-nos e conduzindo-nos a cada dia à semelhança de Jesus. Este é o princípio, este é o desafio, e eu espero que você se sinta motivado nesta manhã a buscar a cada dia mais ser semelhante a Jesus, ser parecido com Ele, não por um esforço pessoal e humano, mas por uma graça abundante, sobrenatural, superabundante, que nos capacita sim, aí sim, pela graça de Deus, a sermos esforçados, diligentes, a vivermos uma vida de santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Em hipótese alguma, à luz das Escrituras Sagradas, na Bíblia, aquele que vive no pecado é filho de Deus. Em hipótese alguma, vive no pecado, à luz da Bíblia, não é filho de Deus. Precisa nascer de novo. Precisa ter uma experiência com Deus de novo nascimento, de libertação do pecado. Quem é filho de Deus pode pecar, mas não vive no pecado, não é escravo do pecado. Vive para Deus, para a glória dele, vive em adoração para Ele, para louvor dele. Este é o fundamento, este é o princípio, e eu lamento às vezes que você possa receber isso, com certa surpresa, porque talvez tenham lhe ensinado diferente. Cristão não vive no tropeça aqui, cai acolá. Cristão vive, aquele que é santo, santifique-se mais. Cristão vive de fé em fé, de glória em glória. Cristão vive crescendo. Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, te renove, resplandeça sobre você a glória dele, o poder dele, a alegria dele, a bênção dele, a paz dele, e que ele cumpra na sua vida todos os planos que ele estabeleceu antes da fundação do mundo.